Olá, esse é o Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet, no nosso site. Você já conhece, mas eu mostro de novo aí para você, futura.org.br, o espaço para você conferir a nossa programação também na tela do seu computador. O número de pessoas acima do peso ideal está crescendo em todo o mundo. Só que no Brasil, 60 milhões de brasileiros estão acima do peso. Já por outro lado, transtornos como bulimia e anorexia também afetam a vida de cada vez mais brasileiros. Os distúrbios alimentares são um conjunto de doenças em que muitas vezes a pessoa está tão preocupada com a comida e o próprio peso que não consegue pensar em outra coisa. Mas esse tipo de transtorno não se baseia apenas em comida. Normalmente, eles coexistem com outros problemas, como a depressão ou abuso de substâncias e a ansiedade, e podem causar graves problemas para a saúde. É muito importante a gente discutir as formas de prevenção e de tratamento. Então esse é o nosso tema de hoje e para essa conversa recebemos aqui no estúdio o Marcelo Papelbaum. Ele é psiquiatra associado ao Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares, o GOTA. Ao meu lado está a Raíssa Vidal, que é estudante de jornalismo da Universidade Federal Fluminense e vai compartilhar um pouco a história dela conosco. E também com a gente aqui no estúdio está a Luciana Lopes, que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você já sabe que tem canais diretos de comunicação conosco, você pode acessar a nossa página no Facebook, que eu vou colocar para você agora aí na tela. Aqui você pode curtir, comentar, compartilhar os nossos posts e deixar registrada aí a sua questão. Também na internet, aproveite o microblog e mande tweets para a gente, marcando aí @canal Futura. Ou ainda, pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente, 0 operadora 21 2273 5020. Os números estão aí na tela para você tomar nota, ligar para a gente. Enquanto você faz isso, manda o seu recado e dê as boas-vindas aos nossos entrevistados. Luciana, Marcelo e Raíssa, bem-vindos ao Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bom? Quero começar ouvindo a Raíssa, que está aqui do meu lado. Raíssa, você está agora com quantos anos? 20. 20 anos. Pois é, a Raíssa aos 11 começou a desenvolver um problema de dificuldade em relação à alimentação. Quero que você mesma compartilhe com a gente, com quem está assistindo o Conexão hoje, que problema foi esse, como é que você começou a se dar conta que tinha um problema, Raíssa? Bom, desde criança eu já tinha algum problema com o meu corpo. Eu sempre me achei mais gordinha que as minhas amigas do balé. Isso me incomodava muito. Só que com 11 anos, já assim, entrando na adolescência, aquela fase de início de menstruação, eu comecei a me sentir muito mais gorda. Então eu comecei aos poucos a ir parando de comer. Fingia pra minha família que estava comendo e não comia, ou então fazia refeições com muito pouca caloria, com medo de engordar. E comecei a passar mal na escola, comecei a ficar tonta, desmaiar, só que eu sempre inventava alguma coisa para as pessoas não associarem com essa falta de alimento. Deixa eu aproveitar e mostrar, você falou do balé, tem uma foto da Raíssa no período em que ela fazia balé, vamos colocar na tela para a gente acompanhar e poder ter uma referência visual. Aqui você tinha 11 anos. Não, aí eu já tinha 12, já estava tentando ficar melhor, só que é um processo complicado, né? Aí eu já tinha ganhado alguns quilinhos. Aí já tinha recuperado um pouquinho do peso. Quero aproveitar o Dr. Marcelo aqui no estúdio. Marcelo, bem-vindo mais uma vez ao Conexão. Boa tarde a todos. Bom, essa questão da adolescência, que como disse a Raíssa, desde a infância ela tinha algum problema, alguma questão com o corpo, mas é na adolescência que normalmente essa questão vem mais à tona, principalmente entre as meninas? É verdade, alguns pontos são importantes que já foram mencionados. Primeiro que alguns grupos de transtornos alimentares, a anorexia, a bulimia nervosa, atingem de sobremaneira uma população mais jovem, né, tanto na adolescência ou adultos jovens. O tópico em relação ao gênero, apesar das meninas serem o grupo, né, mais frequentemente afetado, os últimos estudos têm mostrado que vem crescendo a incidência de transtornos alimentares como anorexia e bulimia também em meninos. Exatamente. A gente fez um programa sobre isso no último semestre aqui no Conexão, exatamente, porque tem crescido muito os meninos que também acabam, por conta dessa pressão sobre ter um corpo perfeito, ou competição entre amigos, enfim, a questão do corpo entre os meninos está cada vez mais presente também. Mas não só a questão da definição corporal, a gente tem visto grupos de meninos também, apesar de menos frequentemente, em que o propósito é justamente a restrição
restrição alimentar e de tudo para conseguir o emagrecimento, tal como a Raíssa comentou na época. E uma coisa importante que a Raíssa comentou, que é interessante, né? Há uma predisposição, né? Então a gente tem vários estudos que mostram que existe alterações tanto na parte hormonal, estudos genéticos, mas geralmente a gente vê algum gatilho, algum deflagrador no ambiente que às vezes é o que falta para aquele quadro aparecer. O balé em que ela tinha uma restrição, o próprio professor, ela havia comentado antes, né, que exigia um certo biotipo corporal, às vezes um término de um relacionamento, o desejo de se comparar a algumas amiguinhas que estavam com peso X. E o mais interessante, não no bom sentido, é que à medida que ela, não sei se aconteceu com você, Raíssa, à medida que a perda de peso vai ocorrendo, a insatisfação com o corpo tende a aumentar, o que seria ao contrário do que a gente esperaria, né? Se eu estou insatisfeito e perco um pouquinho de peso, eu deveria... você ficaria mais satisfeito. Isso acontecia com você, Raíssa? Não, então, eu na época cheguei a entrar em comunidade do Orkut, de Ana e Mia, e a gente trocava dicas. Né? Dicas muito saudáveis, só que não. E dicas nem um pouco saudáveis, na verdade. E aí vendo, poxa, mas aquela menina conseguiu não comer nada ontem, mas eu comi uma refeição, então ela tá melhor que eu quero ser igual a ela. Então tinha também uma comparação com as outras meninas que também estavam querendo ficar muito magras. Luciana, essa questão da troca de experiências, infelizmente a gente vê aí o uso de ferramentas como a internet, a Raíssa está dizendo aqui, para troca de informações de todos os tipos, seja para ter uma alimentação, uma vida mais saudável, como também de grupos aí que ficam nessa competição nem um pouco saudável. Acho que, na verdade, esse grupo, né, elas pensam iguais, né, e acaba a competição, mas não pro lado bom, né. Então, porque o distúrbio da imagem é muito evidente, né, de se olhar no espelho e cada vez estar mais magra e cada vez mais insatisfeita. E também com medo de que as pessoas ao redor não percebam isso, como ela mesma citou, acho que isso é importante, né, porque... No início, a família fica na dúvida, mas com o passar do tempo e vai perdendo mais peso, a família começa a ter uma certa certeza disso. Os amigos, o balé chama para conversar, porque vê que a criança está ficando muito mais magra, né? Só que assim, e aí, né? Como tocar num assunto que não é um assunto tão fácil de se tocar? Como chegar e eu acho que isso que é importante. Quando a gente suspeita disso, qual é o profissional que eu vou procurar? Né? Porque é uma ajuda familiar. Essa é a dúvida de muitos familiares, né? Começam a perceber essa questão, mas como abordar também essa criança ou esse adolescente para também não causar um problema ainda maior, uma rejeição um afastamento da família, né? Exatamente. Tem alguma dica nesse momento de como fazer essa abordagem? Eu acho que assim, à medida que o peso vai diminuindo, é fato, fica claro para todo mundo. Eu acho que realmente tem que procurar ajuda. Né? Não é sempre, né, Marcelo, que elas querem ajuda, mas eu acho que tem que procurar. E acho que a ajuda, assim, cada vez mais de uma equipe multidisciplinar. Assim, tem que ir um psiquiatra. E normalmente tem uma equipe toda por trás disso, com psicólogas juntos, até semanais. Nutricionista é muito importante também. Ir ao endocrinologista para ver a parte metabólica, porque a gente tem problema metabólico em relação à anorexia. Né? É uma doença com uma mortalidade alta. Não só pela parte psiquiátrica, mas também pela parte metabólica. Então, assim, a gente tem doenças por conta de tudo isso. Então, acho que a história da equipe multidisciplinar é muito importante. Pode ser que na primeira ajuda ela não aceite, mas pode ser que na segunda ela já aceite. Então, não sei o que o Marcelo importante principalmente é não desistir, né, desse paciente ou dessa criança ou desse adolescente. Deixa eu aproveitar e colocar mais uma foto da Raíssa, que ela abriu aqui o arquivo pessoal dela para a gente poder mostrar aí diferentes momentos da vida dela. Que você tinha quantos anos, Raíssa? 11. Tinha 11 e já estava aqui se recuperando ou ainda não? Aí eu já estava um pouco melhor, aí eu já devia estar com 4 ou 5 quilos a mais do que eu cheguei a ter. Aí, a mais, então aqui você já estava, aí mesmo assim aqui a gente vê que você está bem magra, você dá para ver inclusive aqui, né, a sua costela ao lado, isso é uma referência que você tinha na época, você dizia pra gente. Mas eu queria ser bem mais magra, né, só que aí eu já tinha, minha mãe, ela meio que botou contra a parede no sentido de falar que era a maior decepção da vida dela, sabe, a própria filha dela, ela sendo nutricionista, tá sem comer, ainda mais por um motivo fútil, sabe, então eu tava era muito confuso pra mim, porque eu queria ficar boa por ela, mas sempre que eu comia eu sentia muita culpa.
Então, foi uma fase muito difícil nesse sentido. Essa questão da culpa que ela apresenta, eu acho que é um dos indícios, como a gente já disse no comecinho do programa, né, Marcelo? Que a questão do transtorno da alimentação não vem sozinho. Normalmente tem outras questões, a ansiedade, a pressão, a depressão, muitas vezes vem acompanhando isso e acaba estourando na questão da alimentação. É verdade. Mas só tocando a questão da culpa, é importante entender que a Raíssa não tem culpa, né? Não é uma coisa voluntária, é algo que surge independente contra a vontade. A questão da percepção corporal, ela vai mudando independente do desejo da pessoa de ser diferente. Isso é importante quando a gente fala de identificação precoce, né? Tanto da família reconhecer o filho que não quer sentar à mesa para um jantar, ou que não quer sair com os amigos para comer uma pizza porque sabe que vai ficar preocupado que não vai querer comer a pizza, os outros vão reparar que ele não está se alimentando, mas tem a ver com a questão da prevenção. E os pais, os familiares têm um papel importante, né, de não cobrar, de aceitar, né, de entender que, né, não fazer críticas exageradas à questão corporal, reforçar atributos daquela criança ou daquele adolescente que foge da questão física, né? A gente pode incentivar atributos positivos muito mais importantes, mais interessantes do que só a questão corporal, e isso é fundamental, porque quando já está desencadeado é muito mais complicado do que quando a gente identifica precocemente, ou melhor, a gente consegue fazer a prevenção. Muito bom. Uma questão importante de ressaltarmos também que, para muito além da questão corporal, de estar mais magra ou com quilos a mais, a questão dos transtornos alimentares podem provocar uma série de outros problemas. Eu me recordo aqui, enquanto repórter, eu trabalhava já para o Canal Futura em São Paulo. No ano de 2008, eu visitei o Hospital das Clínicas de São Paulo, que oferece uma oferta de tratamento e acompanhamento para jovens. Uma menina de 15 anos tinha ficado tão magra, com o corpo tão debilitado, que uma bactéria se instalou no organismo dela e ela simplesmente perdeu os movimentos da perna, nunca mais pôde andar na vida por conta de um transtorno alimentar. Então esse é um exemplo que eu queria trazer para você de casa, para ficar atento que isso, na verdade, não é simplesmente a questão de estar mais gordinho, ou não gostar do peso, ou não caber naquela roupa. Uma série de outros problemas, você coloca o seu organismo muito debilitado muitas vezes, né, Marcelo? E aí eu acho que eu e a Luciana podemos comentar em tópicos diferentes. Primeiro, o que você comentou sobre o índice de comorbidade, ou seja, de problemas comportamentais associados de quem tem anorexia e bulimia, transtornos de humor como depressão, ansiedade, abuso de substâncias, muitas vezes no intuito de tentar compensar e manter a perda de peso. E isso agrava o próprio curso do transtorno alimentar em si. E na outra via, que é fundamental, quando a gente fala de anorexia, a gente está falando do quadro psiquiátrico com maior risco de mortalidade de dentre todos os quadros de transtornos mentais. Então, a gente não pode deixar de falar das complicações clínicas, que eu acho que a doutora muitas, Luciana né, pode Luciana? comentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto também. Tem, assim, altera muito a parte hormonal, né? E o que chama muita atenção até é em relação à osteoporose. Elas têm osteoporose grave, né? Que às vezes a gente vê isso mais do que na mulher que entra na menopausa, porque o hormônio, o estrogênio é um hormônio protetor, à medida, né? Então a gente vê mais nessa faixa etária. Não, elas têm menopausa mesmo, sabe? E difícil até de voltar, o osso voltar a se recuperar. Porque eu vou precisar de um tempo depois do reganho de peso. Então, assim, e tem que ser tratado. Tem estudos mostrando já que a gente tem que começar a fazer um cálcio, uma vitamina D, acompanhar isso de perto, porque isso pode ser uma coisa grave. Tem muitas meninas, assim, isso não é mais critério diagnóstico, mas que podem ficar sem menstruar. Ficam, às vezes, 1 ano, 2 sem menstruar. E começam a ganhar peso e podem demorar, às vezes, de 3, 6 até 1 ano a voltar a menstruar. Porque isso quer dizer que, assim, o eixo hormonal da mulher está completamente alterado, porque o organismo entende como se fosse, assim, como se realmente fosse um momento de fome, um momento de, assim, ele está debilitando, ele está muito debilitado. Então, ele começa a usar tudo que o corpo pode como se fosse para sobrevivência. Então, assim, e muda toda a parte do eixo hormonal. Então, assim, muda a parte do eixo da tireoide, muda a parte do eixo feminino, muda a parte do hormônio do crescimento. Realmente, assim, isso é muito importante. E demora. A gente não pode querer aquela coisa de que, não, olha, ganhei 2 quilinhos, aí o pai e a mãe ficam, não, mas voltou a menstruar, como é que tá a parte da osteoporose? Não, é com o tempo, é voltando, é ganhando peso aos pouquinhos que as coisas vão demorando. Mas, assim, essa é uma coisa importante. Outro que o Marcelo citou, que, assim, que está relacionado aos transtornos, é a parte
quando a gente usa a medicação, né? Tem muitos que usam diurético para poder, na verdade, perder peso, porque acham que retém líquido. E aí, com isso, você abaixa sódio, que é muito importante. As pessoas com sódio baixo, elas podem entrar em coma por um sódio baixo. Então, assim, como também pode desidratar e ficar tonta, né? Porque você também não bebe muito líquido, você fica com medo até de no líquido ter caloria. Então, assim, tudo isso é muito importante. Então, nos casos mais graves, a gente evita, mas muitas das vezes tem até que internar para poder compensar a parte de hidratação, a parte dessa eletrolítica, né? Para ela não correr risco de vida. Então, assim, isso é muito importante. Raíssa, você com 20 anos agora já consegue ter uma análise bem crítica e bem positiva em relação a essa experiência que você passou, mas quanto tempo levou isso, né? Como a Luciana apresentou aqui, não é rápido virar essa chave e perceber que você tinha um problema. Quando você de fato aceitou que tinha um problema e aceitou ajuda? Então, quando a minha mãe veio falar comigo, né, sério, isso foi 1 ano, assim, eu já devia estar com quase 12, ela veio falar comigo, eu comecei a aceitar, mas aí o problema é que quando eu comia, muitas vezes eu sentia culpa e aí eu vomitava. Então eu entrei nesse processo. Só que como eu estava explicando antes, eu tive uma sorte de, quando eu entrei na agência de modelo, aconteceu o oposto do imaginável. Eu senti ajuda, eu senti apoio ali, porque era uma agência publicitária que não queria que todas as meninas fossem idênticas e com o mesmo padrão de corpo. Então eu ganhei muita autoconfiança nesse processo. Só que óbvio que não acabou ali, sabe? Às vezes, um tempo depois, já quando eu estava fazendo terapia, eu ficava um dia inteiro sem comer. Eventualmente isso voltava, porque a minha percepção de mim mesma ainda estava um pouco equivocada. Porque, na verdade, nessa idade, na fase da adolescência, essas inseguranças são comuns, né? Você não ter certeza sobre o corpo, o que você representa, ou como a sua imagem é vista pelos outros. Mas em casos como esse, de alguém que tem um transtorno alimentar, isso fica muito mais evidente, né? E a questão do não comer, né? Fica esse alerta, se você não comer o corpo, enfim, vai ter os nossos especialistas aqui em saúde podem reforçar o que eu estou dizendo, mas o corpo, na verdade, vai criar estoques, vai criar outras maneiras de você, na verdade, não vai simplesmente emagrecer, você vai ficar doente. Se você quer emagrecer, há outras formas de perder peso com saúde, né, Luciana? Exatamente. O exagero é preocupante, né? Tanto para menos quanto para mais. Então, assim, procurar especialistas, alguém que possa ajudar, cuidado com as coisas que vêm da cabeça, né? Com as coisas que vêm da academia, de competição. A gente tem que tomar um pouco, até da própria internet. Vamos peneirar o que é bom e o que não é bom. A internet é a principal fonte de muita bobagem em todo o sentido que você imaginar. Então, assim, as receitas mirabolantes, você pode até perder peso em 1 semana, mas depois você vai ganhar o triplo em 2 semanas seguintes. Então, de nada adianta. Eu né? acho que interessante também, estava até conversando com o Marcelo, a gente estava conversando isso antes, é que assim, isso não é uma coisa tão aguda, né? Eu vou tratar por 1, 2 anos e tá resolvido. Não é muito assim, né, Marcelo? Uma questão do tratamento, a primeira questão que a Luciana tocou é que é um tratamento de longa data, porque é um quadro que pode manter sintomas residuais, pode recidivar em alguns momentos de vida mais estressantes, mais difíceis para a pessoa que já teve em algum momento, isso é importante. Em algumas fases, imagina uma menina que já teve anorexia, às vezes lidar no futuro com uma gestação e a mudança corporal é um dos tópicos importantes. Mas a outra questão do tratamento, eu acho que é o fato de a gente ter um endocrinologista, um psiquiatra, é que o tratamento ele é multiprofissional. A gente está falando de várias vertentes. Vertentes na dinâmica familiar, o papel dos pais, da família, no âmbito psicológico, no âmbito psiquiátrico, clínico, nutricional. Então, geralmente, os serviços, e quando a gente busca um tratamento, geralmente a gente tem profissionais de mais de uma área de saúde, né, que vão focar em aspectos específicos do mesmo quadro. Então, isso é muito importante. Raíssa, você teve esse acompanhamento por mais de um profissional? Quando eu estava já com 14, eu tive um problema de depressão. Sério, assim, muito sério mesmo. Então, eu fiz tratamento com psicólogo e psiquiatra. Aí, de remédio foi mais ou menos 1 ano e continuei na terapia até ter alta do quadro de depressão. Mas o nutricionista e o endócrino também que acompanhavam você? Na verdade foi um outro problema, porque assim, primeiro, mais novinha, era bem focada na questão do corpo, só que com 14 anos, do nada, eu fiquei muito deprimida. Então, eu já estava, tipo, assim, tentando me matar, então minha família procurou
uma psicóloga que indicou o psiquiatra. Muito bem, esse tratamento multidisciplinar é fundamental a gente ressaltar aqui. Eu vou aproveitar e colocar na tela para você de casa o site do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares, onde você pode ter outras informações aí. É o gota.org.br, representado aqui no estúdio pelo Marcelo. E também aproveito para colocar para você de casa, aí de todo o país, você que busca um endocrinologista, seja para qual problema em relação ao corpo você tiver, vá lá no site do endocrino.org.br para ter essas informações diretamente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A gente está aí quase chegando na última etapa do programa. Eu quero aqui começar a ouvir aquelas dicas finais. A gente sabe do grande problema que é no momento da identificação dessa questão, dos familiares, dos amigos. Já falamos um pouquinho no começo aqui sobre a abordagem, mas do apoio e da segurança que essas pessoas têm que ter para ajudarem esse paciente a superar essa fase, né? Queria começar ouvindo de você, Raíssa, que apoio fundamental foi esse da sua família, principalmente, né, como você dizia para a gente, para você conseguir passar por essa fase difícil? Eu acho que o apoio principal, no caso, foi da minha mãe, porque eu sempre tive uma coisa assim muito forte com ela, mais que com as outras pessoas da minha família. Então, quando eu vi minha mãe chorando, desesperada, preocupada comigo, isso me tocou muito. Mas eu acho que além também da família, tem a parte dos amigos, principalmente porque adolescente se liga muito do que os amigos pensam. Então, você tem aquele amigo especial, aquela pessoa que você já conhece desde pequenininho e para conversar sério com você e fala que o que você está fazendo não está legal. Eu acho que isso às vezes mexe muito com o adolescente. Então, sei lá, no caso dos pais percebendo, acho que é bacana falar com aquele amigo que ele tem certeza que o filho vai escutar, sabe? Legal. Também quero pedir para você, Raíssa, dar aquele recado para as meninas que estão assistindo a gente em casa. Imagino que sejam muitas, aquelas que estão preocupadas com aqueles quilinhos a mais, com peso. Que dica você pode dar, na verdade, em relação a se manter saudável e estar mais tranquila com o seu corpo? Cara, eu acho que a maior beleza é você estar saudável. Quando a gente está saudável, nossa pele fica mais bonita, nosso cabelo, o nosso corpo também fica mais harmônico. E se você está infeliz com seus quilinhos a mais, procura um endócrino, uma nutricionista, faz um acompanhamento, uma dieta que também não vai te trazer prejuízos, né, depois. Muito bom. Dicas finais, Luciana? Eu acho que principalmente assim, em relação à família, eu acho que assim, é o apoio, né? Criticar muito também, acho que não adianta. Isso que o Marcelo falou, acho que isso é muito importante. Às vezes é a postura automática dos pais, né? Criticar para ver se faz o filho mudar de opinião. Isso aí, às vezes, não adianta. Eu acho que, na verdade, é apoiar, entender que a gente tem uma coisa para tratar, que pode ter risco de vida e vamos todo mundo se unir para tratar, né? Acho que isso é muito importante. E com pessoas que saibam tratar. Não é todo mundo que sabe tratar. Transtorno alimentar não é uma coisa corriqueira. Então, assim, eu acho que tem que realmente procurar especialistas que saibam tratar de verdade. Você vai usar fórmula para, sabe? É uma coisa que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, com o que te falam, assim. Procura na internet, vê se o profissional realmente é bom nisso e tudo. Acho que isso é muito importante. Como é uma doença, são doenças que podem ter uma mortalidade alta, eu acho que a gente tem que ter todo o cuidado de quem a gente vai procurar para tratar. Sem dúvida. Marcelo? Então, tocando em dois pontos, tanto do lado da Raíssa, eu acho que é importante para quem vai cuidar, a gente mostrar para o paciente e criar esse vínculo de entender que o tratamento não é um tratamento simplesmente de engorda, é um tratamento de reabilitação nutricional, de aprender a se perceber melhor e, como a Raíssa falou, a aceitação corporal e a percepção da própria beleza geralmente tende a melhorar muito mais com o tratamento. Em relação à questão do profissional, eu acho que é importante a gente também atentar o próprio profissional de tomar cuidado. Um profissional que trabalha em endocrinologia, que recebe um paciente, às vezes, que tem um sobrepeso muito leve, né, e aceita de uma maneira simples a prescrição de medicamentos para perda de peso, muitas vezes sem avaliar o quanto de insatisfação, às vezes, desproporcional existe por parte daquele paciente. O reconhecimento, por exemplo, do profissional que cuida das adolescentes, do ginecologista, às vezes de perceber quando aquela paciente não menstrua e você não entende por quê, não quer ser pesada, sempre conversar. Perguntas simples como se você está satisfeita com o teu peso, podem às vezes ser o gatilho que você precisa para poder reconhecer um problema que não é facilmente de ser relatado pelo próprio paciente no atendimento. Muito bem, então. A gente espera aí ter alertado você de casa a ficar mais tranquilo e seguro em relação às suas escolhas, pensando sempre aí numa boa saúde e longevidade, com muita qualidade de vida. Quero agradecer aqui a Luciana, o Marcelo e a Raíssa pela presença. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui hoje.
Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde. E temos representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente tem aquele encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.